Bom, vamos falar agora da petição 4I485, que é o ajustamento de status. Lembra dela? Quando o cônjuge estrangeiro está já nos Estados Unidos, ele já entra com a I-130 junto com esse ajustamento de status, que é a 485. O objetivo aqui dessa petição é tornar o cônjuge estrangeiro um residente permanente. Tá? O objetivo da outra, lembra? É ver se o casamento é válido de boa-fé. Se é válido de boa-fé, eu vou pedir a residência permanente por meio da petição I-485. O peticionário aqui é o cônjuge estrangeiro. Ele que é quem assina essa petição, que já estiver aqui nos Estados Unidos. Que formulários que tem essa petição I-45? Claro, o formulário I-485, né, que é o ajustamento de status propriamente dito. Tem o formulário que acompanha ele, que é o I-864, que vai falar do sponsor, dessa coisa financeira, de que o cônjuge americano ele tem condições de bancar o cônjuge estrangeiro aqui, ele tem salário para isso, ele vai conseguir dar conta, que o governo não quer que se chame alguém aqui, não dê conta dessa pessoa, é um estrangeiro, afinal de contas, né? Um outro formulário que é o exame médico, tá? Para conseguir o green card, vai ter que passar por um exame médico, seja pedindo pelo Brasil, seja pedindo aqui nesse ajustamento de status. Enfim, não tem como fugir disso. E o médico vai ver se suas vacinas estão em dia, se a sua saúde está em dia. Se não tiver, vai ter que tratar primeiro, né? E dar as vacinas. E depois o médico vai preencher esse formulário aqui, ó, que é o I-693, e já vai fazer de uma maneira selada, vai ficar o formulário dentro do envelope, assim, ninguém pode ver, precisa entregar diretamente lá para a imigração. E ao final vai ter entrevista, geralmente vai ser junto com a entrevista do I-130, a não ser que o I-130 já tenha sido aprovado. Às vezes eles já aprovam o I-130, né? Fica só a entrevista para o I-485. Quais são os requisitos para a elegibilidade de um ajustamento de status? Por que tem essa parte aí? Não basta que o casamento seja de boa fé? Será que não é que está ok com o casamento? Não, tem outras coisas também. Tem um estrangeiro vindo, né? Vamos ver quem é esse estrangeiro. Então, tem requisitos aqui, ó, que é não ter antecedentes criminais graves ou ter praticado atividades proibidas, né? A pessoa é terrorista, né? Por exemplo, participou de coisas complicadas, né? Não ter fraudado ou mentido à imigração. Tem muita gente que mentiu, foi deportado, tem muita gente que foi expulso, tem muita gente que mentiu para conseguir um visto, vai ficar marcado lá. Então, isso vai ser revisto aqui agora, né? Coisas mais leves até são perdoadas, mas tem coisa que vai ser complicado. Não ter trabalhado sem autorização nos Estados Unidos, em tese, tem essa obrigação, mas o casamento ele sana quase tudo. Essa parte aí até que está para, se a pessoa trabalhou aqui, estava até sem status aqui, casou com alguém, vão perdoar, tá? Mas eles vão perguntar se a pessoa trabalhou aqui. Ter um patrocinador idôneo, tá? Claro, o seu marido ou sua esposa que está trazendo você para cá tem que ver se ele tem condições financeiras. Se não tiver, vai ter que arrumar uma outra pessoa que seja cidadã americana ou que tenha green card, que vai se responsabilizar pelo estrangeiro aqui, vai ter que provar renda para isso. Aprovação no exame médico, já tinha comentado lá em cima. E autorização para estar nos Estados Unidos na época da aplicação. Para você ajustar o seu status, você tem que ter algum status aqui, aí você ajusta para outro, né? Mas isso também pode ser perdoado quando a pessoa entrou legalmente nos Estados Unidos. Então a diferença é muito grande entre você entrar nos Estados Unidos sem inspeção, você entrou pela fronteira, lá com coiote, tá? Essa é uma situação. E você entrou nos Estados Unidos de uma maneira legal, passando lá pela inspeção, lá na imigração, tá bonitinho, né? E aí você acabou passando do tempo, que era para ficar 6 meses no máximo, ficou 3 anos, tá? Nesse caso, você perdeu o status. Então, tem pessoas que são sem inspeção, bem mais grave, e pessoas que são sem status. Para ajustar o status, isso aqui, adjustment of status, né? Aqui, ó. Para ajustar o status, você tem que ter status. Na verdade, você tem que estar aqui com status, com algum visto, né? Ativo, funcionando, e com o status daquele visto. Tem que estar aqui para ajustar status, né? Ok, com tudo ok, né? Mas a lei vai dizer, olha, eu vou abrir uma exceção aqui para casamento. Mesmo que a pessoa está sem status, quando ela casa, eu vou deixá-la ajustar status. Agora, se você entrou sem inspeção, você vai ter que voltar para o Brasil e pedir um perdão. é, é um caso mais grave. Entrou com coiote aqui,
casou, não vai resolver só por isso, vai ter que voltar para o Brasil, pedir um perdão, é um pouco mais complicado. Então, isso aqui geraria inelegibilidade, né? Você está sem status, sem inspeção, né? Também geraria inelegibilidade se você trabalhou, tá? Mas o que nós temos aqui? Uma isenção da inelegibilidade nos casos de que um casamento que o aplicante trabalhou, ele não vai ser barrado, como eu estava dizendo, ou que ele perdeu o status, tá? Que é aquele exemplo que eu estou dando, que tem um perdão aqui também. Ele não vai ser barrado se ele casar com um cidadão americano, tá? Se for com alguém que tem green card, só green card, não vai resolver, tá? Já se alguém entrou sem inspeção, coiote, será barrado e tem que pedir um perdão lá no país de origem, no consulado. Em resumo, vamos pegar um caso que tem muito aqui, né? Tem dois casos assim que vai ser bem comum. O primeiro é o caso de você entrou, você tem um visto de estudante, está tudo certo, você tem status aqui, você consegue ajustar status. Ok. Isso aí tá tranquilo, quem já tem um visto, está aqui nos Estados Unidos, já tem um visto, tá? Ou até entrou com visto de turismo mesmo, mas casou e em menos de 6 meses já está aplicando também, não vai dar problema nenhum. Agora, pensa aqui naquela pessoa que entrou nos Estados Unidos com visto e acabou passando do tempo e ficou sem status. Essa pessoa pode ser perdoada, né, se ela casar com um cidadão americano. Tá? Se ela casar com um cidadão americano, ela não vai ser barrada. Tá? Então, tem essas diferenças aí na prática. Né? Se ela casou com alguém que tem um green card, já vai ser mais complicado. Ela pode ser barrada, né, de conseguir aí o seu ajustamento de status, aí tem que ir para o Brasil, tem que fazer um outro movimento aí mais complicado, ok? Agora, se você entrou sem inspeção, quer dizer, você nunca foi legal aqui. Você entrou sem inspeção, você entrou com um coiote ali na fronteira, tá? Tem alguma salvação se você casar? Até tem, mas vai ter que pedir um perdão e ir para o Brasil para pedir esse perdão. Tá? E não é certeza que vai conseguir. Contratando advogado, fazendo um negócio assim, melhor processo possível, sua chance aumenta muito. Mas não vai ter aquela certeza toda que você teria se você tinha status aqui ou não tinha e casou com um cidadão americano. Bom, vou falar então agora da comprovação da capacidade financeira, tá? Tem um formulário que a gente já falou dele, que é o I-864, que é o Affidavit of Support, que é um formulário que quem vai assinar é o cônjuge americano ou portador de green card, né, aqui nos Estados Unidos, em que ele vai demonstrar, a Affidavit é tipo uma declaração de suporte, né? Ele vai demonstrar a capacidade financeira dele para sustentar o cônjuge estrangeiro, tá? Então, como é que funciona isso? Vamos pensar que você e o cônjuge americano, vocês vão morar só vocês dois numa casa. Então, tem duas pessoas aqui no household, tá? Nesse caso, ele vai ter que comprovar que tem uma renda de 26.437 dólares, tá? Isso vale para quase todos os estados aqui, tem o Havaí que tem que ser um pouco mais, tem algumas exceções aí, mas esse é o valor que tem que comprovar. Ah, não, tá morando a mãe também do cônjuge americano, né? Então são 3 pessoas que tem na casa. Então o cônjuge americano vai ter que provar que tem uma renda anual, tá? Isso aqui é anual, de 33.312. E por aí vai. Depende do número de pessoas que tem na casa, tá? Não é um salário assim tão alto, né, aqui para os Estados Unidos. É um salário assim baixo, tá? Em geral, consegue-se ter um salário anual desse aqui, tá? Mas mesmo que não consiga, às vezes a pessoa está desempregada, tem que mostrar os impostos de renda dos anos anteriores, tem que mostrar no ano o que está aplicando, como é que está entrando o dinheiro, qual é a perspectiva de quanto que vai entrar esse ano, se vai chegar nesse valor aqui. Mas às vezes tem outras pessoas na casa que contribuem ali para a casa que a renda delas vai poder entrar para compor isso. Então essa é uma saída, tá? Caso o sponsor não atenda, então, aquela renda mínima ali, vamos supor que está desempregado. Tá? Ou que ele ganhou só 10 mil, 15 mil no ano anterior, e a perspectiva para esse ano também é não passar disso. Tá? Está tendo dificuldade de ganhar dinheiro. É possível complementar com ativos. Tá? Vou dar um exemplo assim, ó, só para a gente pegar aqui um caso concreto. 26.437, né? São duas pessoas numa casa,
tem que ser 26.437 de renda anual. É uma renda quase que bruta ali. Tem uma renda, não é 100% a bruta nem 100% a líquida, mas está mais para o bruto do que para o líquido isso aqui. Tá? Então ela teria, para 2 pessoas numa household, teria que ter uma renda de 26.437 dólares. Ok? Aí faz as contas, vê que a pessoa, na verdade, está ganhando 21.437. Eu fiz redondinho aqui para facilitar a conta, né? Então faltou 5 mil para você provar que você tem condições financeiras de dar conta aí do cônjuge estrangeiro. Você pode fazer, se você tiver um dinheiro guardado numa poupança de 15 mil, você pode usar para cobrir esses 5. Quando você pega um dinheiro de um ativo, você tem que multiplicar por 3, tá? Tá, olha, o valor deve ser 3 vezes a diferença aí, no caso que está faltando. Ah, está faltando 5 mil? Eu multiplico por 3, dá 15. Se eu provar que eu tenho 15 mil de dinheiro numa poupança, está resolvido o problema. Poupança do cônjuge estrangeiro, tá? Ah, vamos pensar que não, está ganhando mal, não tem dinheiro guardado, também não tem nada. Você pode usar um co-sponsor, que é chamar uma terceira pessoa que atenda os requisitos financeiros, tá? Vamos pensar que você tem um amigo que é solteiro, ok? E mora só ele, com ele mesmo, né? E aí tem o cônjuge estrangeiro, né? Então, você vai pegar o cônjuge estrangeiro e colocar na casa, vamos dizer assim, do cônjuge, do seu amigo americano que quer ajudar o casal, e aí vai ter que comprovar que ele ganha 26 mil. E vamos pensar que ele ganha 50 mil, 100 mil por ano. Então, você pode chamar esse terceiro aí e coloca na casa dele para ficticiamente o cônjuge estrangeiro, para calcular quantas pessoas tem na família. Então, vamos pensar aqui, então, que o amigo aí que está ajudando, ou a amiga, né? Tem uma família aí com 4 pessoas, né? Tem quem está ajudando, o cônjuge dele, filho 1 e filho 2, tá? E está ajudando também, obviamente, né, o cônjuge estrangeiro, tá? O cônjuge estrangeiro. Então, para fazer esse cálculo aqui, você vai ter que considerar 5 pessoas. O cônjuge americano não, né? Esse não precisa ser sustentado pelo o outro americano, né? Então, você vai considerar as 4 pessoas da família desse terceiro aí que está ajudando e mais o cônjuge estrangeiro. Então, vai entrar nessa conta aqui dos 5, vai dar 47 mil, vai ter que ter uma renda de 47 mil ali naquela família para poder ele poder ser o sponsor, tá? Essa conta continua para 6 pessoas, para 7, para 8, eu só coloquei até 5 aqui, porque não precisava colocar mais para efeito de ilustrar essa questão. Outra coisa que pode ser feita, além de chamar um co-sponsor, né, é utilizar a renda do cônjuge estrangeiro. Se o cônjuge estrangeiro já tem um visto aqui, já estava trabalhando aqui, já tinha um visto de trabalho, já está e vai continuar nesse trabalho, ganha bem, aí tudo bem. Agora, renda do Brasil, do estrangeiro, não tem efeito algum. Bens imóveis que tem lá no Brasil, né, no estrangeiro, não tem efeito algum, aí do cônjuge estrangeiro, tem que ser coisa aqui. Ah, e o cônjuge americano? Se ele tiver um imóvel, pode pegar um imóvel, mas vai ter que fazer aquela conta lá do 3 vezes mais, né? Então você vai pegar um imóvel, vamos supor que o imóvel custa 200 mil dólares, ele está devendo 150 mil dólares do imóvel, que é a hipoteca, então ele tem líquido 50 mil dólares. Então ele pode usar isso como ativos, assets, né, aqui em inglês. Só que vai ter que contratar. O governo não aceita que você fale que é isso que está acontecendo. Vai ter que contratar alguém para fazer um appraisal. Appraisal é tipo uma avaliação. Tem corretores que só fazem isso aqui. Você paga lá uns 300, 400 dólares pelo menos para fazer um appraisal. Aí você consegue, mesmo não tendo renda, às vezes nenhuma, muitas vezes você consegue, com o valor líquido, né, que você tem naquele patrimônio, no imóvel, provar que você pode ser sponsor, né, de alguém. Tá, os documentos para provar renda e ativos são imposto de renda, tá? Geralmente são dos últimos 3 anos, ok? E tem lá duas possibilidades, que é o transcript que pega na internet, ou tem um outro documento que é feito de imposto de renda, aí já entrando no nível de detalhe, que não é necessário aqui agora, mas tem que apresentar a documentação certa de imposto de renda dos últimos 3 anos. E para esse ano, que é o ano que está aplicando, tem que mostrar o quanto que está ganhando também, fazer uma estimativa de quanto que vai estar ganhando até o final do ano. Tá? Basicamente, eles vão ver se as rendas anteriores e a renda deste ano estão batendo com esses números mínimos aqui. Ó, tá?
Então você pode ter um holerite, mas também pode ser uma carta do empregador detalhando o salário, o cargo, o tempo de serviço da pessoa, para o governo ficar bem seguro. Extratos bancários mostrando o saldo disponível, quando vai usar aquele saldo lá. Avaliação de imóveis, como eu falei, o appraisal, né, para provar o patrimônio. Registro de veículo. Veículo não pode entrar como ativo. Só se você tiver um segundo e um terceiro veículo. O primeiro veículo da família não entra aqui.